Quantas vezes você comprou algo achando que ia mudar sua vida, e uma semana depois, nem lembrava mais por que queria tanto aquilo? Quantas vezes olhou para o cartão de crédito e pensou, como gastei tanto em coisas que nem uso? Quantas vezes se viu trabalhando apenas para sustentar um estilo de vida que não traz felicidade real? Apenas a ilusão temporária de que você é melhor por possuir determinados objetos. O consumismo moderno não é sobre ter coisas, é sobre tentar comprar uma versão melhor de si mesmo que nunca chega. É sobre usar objetos como muletas emocionais para preencher vazios internos que produtos materiais jamais conseguem resolver. É sobre buscar validação social através de posses ao invés de caráter. A verdade brutal é que você foi programado desde criança para acreditar que felicidade pode ser comprada, que status define valor pessoal, que ter mais coisas significa ser mais importante. Esta programação não foi acidental. Foi cuidadosamente projetada por uma indústria que lucra bilhões mantendo você insatisfeito permanentemente. Seu cérebro está sendo bombardeado por aproximadamente 3.000 mensagens publicitárias por dia, cada uma cientificamente projetada para fazer você se sentir incompleto, inadequado ou inferior sem determinado produto. Cada anúncio é uma pequena injeção de insatisfação que cria necessidade artificial onde não existia problema real. Resultado: você vive numa montanha-russa emocional onde comprar gera prazer temporário seguido de vazio renovado que exige nova compra para ser preenchido. É um ciclo vicioso que mantém você trabalhando para financiar um estilo de vida que não traz contentamento duradouro. Mas existe uma saída. Uma técnica desenvolvida há quase 2.000 anos pelo homem mais rico e poderoso de sua época, que tinha acesso a todos os luxos imagináveis, mas desenvolveu imunidade psicológica contra as tentações do consumismo. Marco Aurélio era imperador de Roma, literalmente o homem mais rico e poderoso do mundo, rodeado de luxos que faziam os bilionários modernos parecerem pessoas de classe média. Palácios dourados, banquetes intermináveis, objetos raros de todos os continentes, roupas feitas com materiais que custavam fortunas, entretenimentos que envolviam milhares de pessoas. Se alguém tinha direito de ser viciado em consumo, era ele. Em vez disso, desenvolveu uma técnica mental revolucionária para enxergar através das ilusões do consumismo que pode economizar milhares de reais da sua conta e, mais importante, libertar você da prisão psicológica de buscar felicidade em vitrines. A regra do manto púrpura é como óculos de raio-x que revelam a verdade nua e crua por trás de toda a propaganda, todo marketing, todo status social fabricado. Quando você aprende a aplicar esta técnica, verá objetos como realmente são, não como querem que você os veja. Um carro de luxo deixa de ser símbolo de sucesso e vira meio de transporte de A para B. Uma bolsa de grife para de ser validação social e vira compartimento para carregar objeto. Um celular top de linha para de ser extensão da sua identidade e vira ferramenta de comunicação. Esta clareza brutal elimina 90% dos impulsos de compra porque revela que você estava desejando histórias e emoções artificiais, não utilidade real. Quando ilusões são removidas, resta apenas função, e função raramente justifica preços inflados pelo marketing. Nos próximos minutos, você aprenderá a técnica exata que um imperador usava para resistir a tentações que destruíam pessoas comuns. Prepare-se para desenvolver clareza que a indústria do consumo não quer que você tenha: a capacidade de distinguir entre necessidade real e desejo manufaturado, entre valor genuíno e ilusão de status, entre investimento consciente e compra emocional. Marco Aurélio tinha todo o dinheiro do mundo e escolheu viver com sabedoria ao invés de ostentação. Se o homem mais rico da história conseguiu resistir às tentações do consumismo, você consegue aplicar a mesma técnica para se libertar da prisão dourada que mantém milhões de pessoas trabalhando para financiar felicidade que nunca chega. Lei 1. A técnica da essência despida. A primeira e mais poderosa descoberta de Marco Aurélio, que pode eliminar instantaneamente 90% dos seus impulsos de compra, vai direto ao coração da manipulação consumista moderna. Você deve mentalmente despir qualquer objeto de todo o marketing
status social e emoção artificial para ver sua essência mais básica e funcional. A técnica da essência despida revela clareza cirúrgica, que distingue se você realmente precisa da função do objeto ou apenas da história fabricada que ele conta sobre você. Marco Aurélio praticava um exercício mental onde removia conscientemente todas as camadas de significado artificial de qualquer objeto ou experiência que considerava adquirir. Ele olhava para um manto púrpura imperial, o símbolo máximo de poder e prestígio na época, e o via não como representação de grandeza, mas como pelos de ovelha tingidos com sangue de molusco. Esta redução brutal à essência material revelava instantaneamente se ele estava sendo seduzido pela função real do objeto ou pela narrativa emocional construída ao redor dele. O manto servia para proteger do frio? Se sim, qualquer tecido adequado cumpriria a função. O resto era performance social, ego inflado, necessidade artificial de impressionar outros. A genialidade desta técnica está em cortar através de séculos de condicionamento cultural que nos ensina a ver objetos como extensões da nossa identidade. Uma bolsa de grife não é acessório de moda. É couro tratado com produtos químicos para formar compartimento portátil. Um carro de luxo não é símbolo de sucesso. É motor, rodas e metal, organizados para transportar pessoas de um local para outro. Quando você remove a narrativa emocional e social, sobra apenas utilidade crua, e utilidade raramente justifica os preços inflacionados que pagamos por marcas, design diferenciado ou status social. Aplique imediatamente a pergunta do manto púrpura, antes de qualquer compra não essencial. O que é este objeto em sua essência mais básica, completamente despido de marca, design sofisticado e status social que promete? Um iPhone de última geração vira plástico, vidro e metal organizados para fazer ligações, enviar mensagens e acessar internet. Função que telefones 10 vezes mais baratos executam perfeitamente. Um tênis de marca famosa vira borracha, tecido e cola moldados para proteger pés durante caminhada. Proteção que calçados muito mais baratos oferecem adequadamente. Uma roupa de grife vira fibras tecidas e tingidas para cobrir o corpo. Cobertura que roupas sem marca proporcionam com eficiência igual. Um relógio caro vira mecanismo para mostrar horário. Informação que seu celular fornece gratuitamente. Se você ainda sente desejo genuíno pelo objeto, após reduzi-lo à sua essência mais básica e funcional, provavelmente tem necessidade real que justifica investimento consciente. Se a vontade desaparece quando narrativas artificiais são removidas, você estava sendo manipulado por marketing para comprar história fabricada, não utilidade real. Durante as primeiras semanas aplicando consistentemente a pergunta do manto púrpura, você descobrirá que aproximadamente 80% dos seus impulsos de compra eram baseados em emoções e narrativas artificiais, não em necessidades genuínas. Você também desenvolverá a imunidade crescente a técnicas de marketing que anteriormente o influenciavam automaticamente. Anúncios que prometem status, identidade ou transformação pessoal através de produtos perderão poder persuasivo porque você verá através das ilusões para a realidade material subjacente. Mais importante, economizará quantias significativas de dinheiro que antes gastava comprando histórias emocionais disfarçadas de produtos, liberando recursos para investimentos que realmente melhoram qualidade de vida ou segurança financeira. Como Marco Aurélio aplicava esta técnica, mesmo tendo acesso ilimitado a luxos, você desenvolverá a capacidade de fazer escolhas baseadas em sabedoria ao invés de impulso, necessidade real ao invés de necessidade fabricada. Mas cuidado essencial. Não use essa técnica para se tornar avarento extremo ou para nunca investir em qualidade quando ela realmente importa para funcionalidade ou durabilidade. O erro fatal seria confundir ver a essência com nunca comprar nada que custe mais que o mínimo absoluto. Às vezes, qualidade superior justifica preço maior quando oferece benefício funcional genuíno, durabilidade, eficiência ou performance superior. Outro erro seria usar esta técnica de forma rígida,
que elimina todo prazer material legítimo ou investimento em experiências que genuinamente enriquecem vida, mesmo quando não são essenciais para a sobrevivência básica. Como Marco Aurélio nos ensinou através de sabedoria testada na abundância extrema, retire o julgamento que você acrescentou ao dano e o próprio dano se vai. Retire o julgamento emocional que você acrescentou aos objetos e a compulsão artificial de comprá-los desaparece. Quando você domina completamente a técnica da essência despida, algo libertador acontece. Para de ser vítima de marketing sofisticado e se torna consumidor consciente que compra função real ao invés de ilusões caras, desenvolvendo liberdade psicológica que dinheiro não consegue comprar. Lei 2. O protocolo do vazio verdadeiro versus falso. A segunda descoberta revolucionária de Marco Aurélio, que pode acabar permanentemente com compras por impulso emocional, vai direto ao coração da manipulação psicológica do consumismo moderno. Você deve aprender a distinguir cirurgicamente entre vazio verdadeiro, necessidade real não atendida, e vazio falso, desconforto emocional que tentamos medicar inadequadamente com compras. O protocolo do vazio verdadeiro versus falso funciona como diagnóstico preciso que revela quando o impulso de compra vem de carência genuína ou de ansiedade disfarçada que produtos nunca conseguem resolver. Marco Aurélio, através de décadas observando o comportamento humano na corte imperial, identificou o padrão destrutivo que ainda domina nossa cultura. Pessoas tentando preencher vazios emocionais, solidão, inadequação, tédio, ansiedade, insegurança, através de aquisição de objetos materiais que oferecem alívio temporário, mas nunca resolvem problema subjacente. Ele sabia que objetos nunca preenchem vazios emocionais reais. Na melhor hipótese, criam dependência temporária, prazer momentâneo seguido de retorno ao desconforto original que agora exige dose maior de consumo para manter mesmo nível de alívio superficial. É como tentar curar sede bebendo água salgada. Quanto mais você bebe, mais sede sente, criando ciclo vicioso que nunca resolve o problema original, mas agrava a dependência. Vazio verdadeiro é necessidade funcional legítima. Você precisa de alimento porque tem fome real, de abrigo porque precisa de proteção, de roupas porque precisa de cobertura adequada, de transporte porque precisa se locomover. Estes vazios têm solução direta através de produtos que atendem necessidade específica. Vazio falso é desconforto emocional disfarçado de necessidade material. Você quer roupa nova porque se sente inadequado socialmente, quer carro melhor porque busca validação externa, quer objeto caro porque tenta compensar insegurança interna, quer experiência luxuosa porque foge de problemas não resolvidos. A diferença é crucial. Vazio verdadeiro é resolvido adequadamente através de produto funcional. Vazio falso nunca é resolvido através de consumo, apenas temporariamente mascarado, criando dependência crescente que drenam recursos financeiros sem resolver desconforto emocional original. Implemente imediatamente a pausa dos 24 horas, que permite diagnóstico preciso entre necessidade real e impulso emocional. Quando sentir vontade forte de comprar algo não essencial para a sobrevivência básica, pare completamente e aplique interrogatório honesto sobre motivação real. Pergunte brutalmente: que vazio específico estou tentando preencher com esta compra? É necessidade funcional real, fome, proteção, transporte, comunicação? Ou é desconforto emocional, tédio, ansiedade, insegurança, solidão, inadequação social? Se for necessidade funcional, identifique especificamente que função precisa ser atendida e busque solução mais eficiente e econômica para essa função específica, sem pagar extra por status, marca ou design que não melhoram performance. Se for desconforto emocional, reconheça que nenhum produto resolverá este problema adequadamente. Comprar apenas criará alívio temporário seguido de retorno do desconforto original, possivelmente intensificado pela culpa do gasto desnecessário. Espere 24 horas completas antes de tomar decisão final. Durante este período,
Observe se vontade persiste baseada em necessidade funcional real ou desaparece quando a emoção inicial se estabiliza. Como Marco Aurélio separava a necessidade de capricho através de observação paciente, separe carência genuína de desconforto psicológico através de pausa reflexiva, que permite clareza emocional. Durante as primeiras semanas implementando a pausa dos 24 horas, você descobrirá que aproximadamente 70% dos impulsos de compra desaparecem completamente quando a emoção inicial se estabiliza, revelando que eram tentativas inadequadas de automedicação emocional. Você também desenvolverá consciência crescente sobre padrões emocionais que disparam impulsos de compra, estresse no trabalho, conflitos relacionais, comparação social, tédio, permitindo o desenvolvimento de estratégias mais eficazes para lidar com esses desconfortos. Mais importante, aprenderá a distinguir entre investimentos que genuinamente melhoram qualidade de vida através de função real e gastos que apenas mascaram problemas emocionais sem resolvê-los. Como Marco Aurélio aplicava paciência estratégica para evitar decisões baseadas em impulso, você desenvolverá a capacidade de fazer escolhas financeiras baseadas em sabedoria, ao invés de reação emocional automática. Mas cuidado essencial, não use essa técnica para se tornar extremamente restritivo, que nunca se permite prazer material legítimo ou recompensas apropriadas por conquistas reais. O erro fatal seria confundir não comprar por impulso emocional com nunca investir em coisas que trazem alegria genuína e duradoura, ou usar diagnóstico de vazio falso para reprimir necessidades legítimas de beleza, prazer ou celebração. Outro erro seria se tornar obsessivo com análise emocional que paralisa decisões simples ou criar culpa excessiva sobre qualquer compra que não seja estritamente utilitária. Como Marco Aurélio nos ensinou através de sabedoria testada na abundância, muito pouco é necessário para fazer uma vida feliz. Tudo está dentro de você, em sua forma de pensar. Felicidade genuína vem de contentamento interno, não de acumulação externa. Mas isso não proíbe investimentos conscientes que agregam valor real à experiência de vida. Quando você domina completamente o protocolo do vazio verdadeiro versus falso, algo libertador acontece. Para de usar compras como automedicação emocional e desenvolve estratégias mais eficazes para lidar com desconfortos psicológicos, enquanto mantém capacidade de investir conscientemente em necessidades e prazeres legítimos. Lei 3. A estratégia da riqueza interna primeiro. A terceira descoberta transformadora de Marco Aurélio, que pode inverter completamente sua relação com dinheiro e posses, vai contra nossa cultura de fake it till you make it. Você deve construir riqueza interna, caráter sólido, sabedoria prática, relacionamentos genuínos, propósito claro, antes de se permitir luxos externos, porque quando você é rico internamente, objetos se tornam opcionais ao invés de necessários para bem-estar. A estratégia da riqueza interna. Primeiro, representa investimento estratégico, que constrói fundação sólida para a felicidade, que não depende de circunstâncias externas. Marco Aurélio, tendo acesso ilimitado a todos os luxos imagináveis, descobriu verdade contra-intuitiva. Quando você possui riqueza psicológica genuína, autoconhecimento profundo, relacionamentos satisfatórios, competências desenvolvidas, propósito de vida claro, paz interior cultivada. Objetos materiais se tornam complementos opcionais, não necessidades desesperadas para validação ou felicidade. Quando você é pobre internamente, inseguro sobre identidade, carente de relacionamentos significativos, sem competências que geram confiança, sem propósito que dá sentido, constantemente ansioso ou insatisfeito, nenhuma quantidade de objetos consegue preencher esse buraco. Compras geram alívio temporário, mas vazio interno permanece, exigindo doses crescentes de consumo para manter mesmo nível de satisfação superficial. A diferença é fundamental. Pessoa rica internamente compra conscientemente para agregar funcionalidade ou prazer genuíno à vida já satisfatória. Pessoa pobre internamente compra compulsivamente, tentando construir identidade, autoestima ou felicidade através de posses externas. Estratégia que nunca funciona e drena recursos que poderiam construir riqueza real.
Pense na matemática simples. Se você investe primeiro em desenvolvimento de caráter, habilidades, relacionamentos e propósito, cria fundação sólida que gera satisfação duradoura, independente de posses. Qualquer objeto que adicionar depois é benefício extra, não necessidade desesperada. Se você tenta construir felicidade através de objetos, sem ter fundação interna sólida, permanece dependente de validação externa que nunca é suficiente e sempre exige mais consumo para manter ilusão de bem-estar. Estabeleça imediatamente a regra do investimento duplo, que garante desenvolvimento equilibrado entre patrimônio material e psicológico para cada real que gastar em objeto não essencial, entretenimento, luxo, conveniência, status, invista valor igual ou maior em riqueza interna. Quer comprar roupa cara que não precisa funcionalmente? Invista valor equivalente em curso que desenvolve competência, livro que expande conhecimento, experiência que fortalece relacionamento familiar, atividade que melhora a saúde ou reserva de emergência que aumenta a segurança. Quer jantar em restaurante caro por prazer? Invista valor similar em tempo de qualidade com pessoas importantes, atividade que desenvolve habilidade ou causa que contribui para algo maior que você mesmo. Quer objeto que melhora conforto, mas não é necessário? Equilibre com investimento em desenvolvimento pessoal, fortalecimento de relacionamentos ou construção de segurança financeira que realmente melhoram qualidade de vida duradouramente. Como Marco Aurélio equilibrava prazer material consciente com crescimento interior consistente, equilibre consumo opcional com construção de patrimônio psicológico que gera satisfação independente de posses. Esta estratégia cria ciclo virtuoso. Riqueza interna reduz dependência de consumo para a felicidade, economizando dinheiro que pode ser investido em mais desenvolvimento ou segurança. Competências desenvolvidas frequentemente geram oportunidades profissionais que aumentam renda. Relacionamentos fortalecidos criam rede de apoio que reduz necessidade de compensação através de compras. Durante os primeiros meses implementando a regra do investimento duplo, você descobrirá que desenvolvimento de riqueza interna, na verdade, reduz desejo por objetos externos, porque satisfação genuína diminui necessidade de validação através de posses. Você também perceberá que investimentos em caráter, competências e relacionamentos geram retorno composto, benefícios que se acumulam e se multiplicam ao longo do tempo, ao contrário de objetos que depreciam e perdem interesse. Mais importante, construirá identidade baseada em substância real. Quem você é, o que sabe, como se relaciona, o que contribui, ao invés de identidade baseada em posses que podem ser perdidas ou se tornar obsoletas. Como Marco Aurélio priorizava desenvolvimento interno, mesmo tendo acesso a todos os luxos externos, você desenvolverá a sabedoria de investir primeiro no que cria felicidade duradoura: caráter, competências, relacionamentos, propósito, antes de gastar em opções que oferecem prazer temporário. Mas cuidado essencial: não se torne fanático que rejeita todo o conforto material legítimo ou que julga qualquer pessoa que tenha posses como moralmente inferior. O erro fatal seria usar riqueza interna como desculpa para nunca buscar segurança financeira básica, nunca se recompensar por conquistas reais ou desenvolver complexo de superioridade sobre pessoas que desfrutam de bens materiais conscientemente. Outro erro seria se tornar tão focado em desenvolvimento interno que negligencia necessidades práticas de conforto, eficiência ou prazer que genuinamente melhoram qualidade de vida quando equilibrados adequadamente. Como Marco Aurélio nos ensinou através de exemplo de vida equilibrada, a riqueza de um homem não consiste na abundância de seus bens, mas na falta de cobiça. Verdadeira riqueza é contentamento, que não depende de acumulação constante. Mas isso não impede investimento consciente em conforto e prazer, quando baseado em fundação sólida de riqueza interior. Quando você domina completamente a estratégia da riqueza interna. Primeiro, algo transformador acontece. Desenvolve satisfação genuína, que torna objetos complementos opcionais para a vida já rica, ao invés de necessidades desesperadas para a vida vazia, permitindo escolhas de consumo baseadas em sabedoria ao invés de carência.
Lei 4. O código da gratidão ativa pelo que já tem. A quarta descoberta de Marco Aurélio, que pode eliminar permanentemente a insatisfação crônica que alimenta o consumismo compulsivo, vai contra nossa tendência cultural de focar constantemente no que ainda não possuímos. Você deve praticar redescoberta consciente e utilização plena dos recursos, objetos e oportunidades que já possui, porque novidade é viciante e sempre perdemos interesse no que compramos, mas gratidão ativa quebra esse ciclo ao reativar prazer por coisas esquecidas. O código da gratidão ativa pelo que já tem combate insatisfação artificial e revela a abundância oculta na vida atual. Marco Aurélio, cercado por luxos inimagináveis que se tornavam rotineiros e invisíveis através do hábito, praticava inventário diário de gratidão e redescoberta consciente por posses que já tinha. Ele compreendia algo fundamental sobre psicologia humana que nossa cultura de consumo explora destrutivamente. Novidade é temporariamente excitante, mas a habituação é inevitável. Qualquer objeto que você compra, por mais desejado que fosse inicialmente, eventualmente se torna parte do background da sua vida. O prazer inicial desaparece através da familiaridade e você desenvolve nova insatisfação que busca a próxima compra para recriar excitação temporária. É ciclo infinito que nunca resulta em contentamento duradouro. A solução não é comprar objetos constantemente para manter novidade artificial, mas redescobrir conscientemente valor e funcionalidade de coisas que já possui, mas que hábito tornou invisíveis. Gratidão consciente não é exercício filosófico abstrato, é técnica prática de reativação neural que restaura prazer e apreciação por recursos que já estão disponíveis, mas foram negligenciados através da familiaridade. Pense na abundância oculta que provavelmente já existe na sua vida. Roupas no guarda-roupa que não usa há meses, livros na estante que não releu, utensílios na cozinha que esqueceu que possui, aplicativos no celular que não explora, lugares na sua cidade que não visita, habilidades que desenvolveu, mas não pratica. Esta abundância esquecida representa investimento financeiro já realizado, que não está gerando retorno de satisfação, porque a atenção consciente foi desviada para a próxima aquisição, ao invés de utilização plena do que já foi adquirido. Pratique imediatamente o redescobrir semanal, que quebra ciclo de insatisfação através de reengajamento consciente com recursos existentes. Toda semana, escolha conscientemente um objeto, atividade ou oportunidade que você já possui, mas não tem utilizado plenamente, e dedique atenção consciente para redescobrir seu valor. Vista aquela roupa especial guardada para a ocasião adequada, use conscientemente, sinta o tecido, aprecie o design, lembre por que escolheu comprá-la. Use aquele perfume que está guardado, cheire conscientemente, aprecie a fragrância, permita que evoque memórias positivas. Leia aquele livro na estante que comprou, mas ainda não abriu. Dedique tempo para absorver conhecimento pelo qual já pagou. Experimente aquela receita que salvou, mas nunca tentou. Utilize ingredientes e utensílios que já possui para criar experiência nova. Visite aquele lugar na sua cidade, que sempre disse que iria, mas nunca foi. Explore oportunidades de lazer que estão disponíveis, mas negligenciadas. Pratique aquela habilidade que aprendeu, mas deixou enferrujar. Reative competência que já desenvolveu. Como Marco Aurélio redescobria valor em luxos imperiais que se tornaram rotineiros através do hábito, redescubra a riqueza oculta nos seus pertences, oportunidades e recursos atuais através de atenção consciente e utilização plena. Esta prática revela a abundância surpreendente que já existe na vida atual, reduzindo drasticamente impulsos de compra, porque você reconhece que já possui recursos suficientes para satisfação e prazer. Apenas não estava utilizando-os conscientemente. Durante as primeiras semanas implementando o redescobrir semanal, você descobrirá que tem muito mais recursos, opções e oportunidades de prazer do que percebia, simplesmente porque a atenção estava focada no que faltava ao invés do que já possuía. Você também desenvolverá apreciação mais profunda por investimentos passados, reconhecendo o valor real de objetos e experiências que tinha se tornado inconsciente
através da familiaridade. Mais importante, quebra ciclo psicológico de insatisfação constante que alimenta consumismo compulsivo, desenvolvendo contentamento baseado em utilização consciente de recursos existentes, ao invés de aquisição constante de novidades. Como Marco Aurélio cultivava a apreciação por abundância que já possuía, você desenvolverá a capacidade de extrair satisfação duradoura de investimentos já realizados, ao invés de buscar constantemente próxima compra para preencher insatisfação artificial. Mas cuidado essencial: não use gratidão pelo que tem como desculpa para nunca melhorar condições de vida legítimas ou substituir itens que realmente precisam ser renovados por desgaste ou obsolescência funcional. O erro fatal seria confundir apreciar o que tenho com me conformar com menos do que posso alcançar, ou usar contentamento com recursos atuais para evitar ambição saudável por progresso e melhoria. Outro erro seria forçar gratidão artificial por coisas que genuinamente precisam ser melhoradas ou substituídas, criando resignação passiva ao invés de apreciação consciente equilibrada com aspiração apropriada. Como Marco Aurélio nos ensinou através de prática equilibrada, confine-se ao presente. Aprecie plenamente recursos e oportunidades disponíveis no momento presente, ao invés de viver constantemente no futuro hipotético, onde próxima compra finalmente trará satisfação. Quando você domina completamente o código da gratidão ativa pelo que já tem, algo libertador acontece. Descobre abundância oculta na vida atual que elimina a sensação de escassez que alimenta consumismo, permitindo investimento consciente em melhorias reais ao invés de compras compulsivas baseadas em insatisfação artificial. Lei 5. A disciplina da decisão estratégica. A quinta e mais crucial descoberta de Marco Aurélio, que pode transformar você de consumidor impulsivo em investidor consciente, vai contra a nossa tendência cultural de tomar decisões de compra baseadas em emoção imediata. Você deve calcular custo total real de qualquer aquisição. Não apenas preço monetário, mas tempo de trabalho necessário, energia mental ocupada, oportunidades perdidas e impacto sobre liberdade futura, antes de comprometer recursos limitados. A disciplina da decisão estratégica funciona como cálculo militar que garante máximo retorno sobre investimento de recursos escassos. Marco Aurélio, responsável por administrar recursos de um império inteiro, tomava decisões de compra pessoal como general, planejando campanha militar, com estratégia cuidadosa, análise de consequências e consideração de custos ocultos, não impulso emocional baseado em desejo momentâneo. Ele compreendia que todo gasto representa múltiplas formas de investimento simultâneo. Dinheiro óbvio, mas também tempo de trabalho necessário para gerar essa renda, energia mental que será ocupada mantendo ou se preocupando com o objeto, espaço físico que será consumido, oportunidades alternativas que serão sacrificadas. Quando você compra baseado apenas no preço da etiqueta e desejo emocional, ignora custos ocultos que frequentemente excedem benefício real do objeto, criando impacto negativo líquido sobre qualidade de vida e liberdade financeira. Mais importante, cada real gasto representa tempo irrecuperável da sua vida que foi convertido em dinheiro através de trabalho. Quando você gasta frivolamente, está essencialmente trocando horas da sua existência por objetos que podem não justificar esse sacrifício temporal. Implemente imediatamente o cálculo do custo total, que revela impacto real de qualquer compra não essencial sobre seus recursos e liberdade. Antes de adquirir qualquer objeto que não seja necessidade básica de sobrevivência, calcule sistematicamente 5 dimensões de custo real. Primeiro, custo de tempo de trabalho. Divida o preço do objeto pelo seu salário líquido por hora para descobrir quantas horas de trabalho custará. Tênis de 500 reais com salário de 25 horas, 20 horas de trabalho. Pergunte: este objeto vale 20 horas da minha vida? Segundo, custo de oportunidade. Que outras coisas você poderia fazer com esse dinheiro que agregariam mais valor à sua vida? Investimento que geraria renda passiva, curso que desenvolveria habilidade lucrativa, experiência com família que criaria memórias duradouras? Terceiro, custo de espaço e manutenção.
Onde guardará este objeto? Quanto tempo gastará organizando, limpando, mantendo ou se preocupando com ele? Objetos ocupam não apenas espaço físico, mas energia mental constante. Quarto, custo de depreciação e obsolescência. Qual será o valor deste objeto em 1, 5, 10 anos? Eletrônicos se tornam obsoletos rapidamente. Roupas saem de moda. Carros depreciam drasticamente. Você está pagando preço total por utilidade temporária? Quinto, custo de liberdade financeira. Como este gasto afeta sua capacidade de fazer escolhas futuras? Cada real gasto agora é real que não estará disponível para oportunidades, emergências ou liberdade de mudar de direção na vida. Como Marco Aurélio pesava consequências completas de cada decisão, ao invés de focar apenas no prazer imediato, analise o impacto total de cada compra sobre sua vida, recursos e liberdade futura. Este cálculo frequentemente revela que objetos que parecem baratos, na verdade custam muito mais do que benefício que proporcionam quando todos os custos ocultos são considerados. Durante as primeiras semanas implementando o cálculo do custo total, você descobrirá que muitas compras que considerava pequenas, na verdade, representam um investimento significativo de tempo de vida e recursos que poderiam ser direcionados para oportunidades com retorno superior. Você também desenvolverá a perspectiva mais clara sobre o valor relativo de diferentes tipos de gastos, frequentemente descobrindo que experiências e investimentos em desenvolvimento pessoal oferecem retorno muito superior a objetos materiais. Mais importante, tomará decisões baseadas em análise racional de custo-benefício total, ao invés de impulso emocional, resultando em uso muito mais eficiente de recursos limitados e maior satisfação com escolhas conscientes. Como Marco Aurélio aplicava disciplina militar para decisões pessoais, você desenvolverá competência estratégica que maximiza retorno sobre investimento de tempo, dinheiro e energia em todas as áreas da vida. Mas cuidado essencial. Não se paralise calculando obsessivamente toda a compra pequena do cotidiano, ou se torne tão avarento que nunca investe em nada que não seja estritamente necessário para a sobrevivência. O erro fatal seria aplicar análise militar complexa para decisões triviais como compra de café ou lanche, criando paralisia analítica que consome mais energia mental que benefício da análise. Outro erro seria usar cálculo de custo para evitar todos os investimentos necessários em qualidade de vida, desenvolvimento pessoal ou experiências que genuinamente agregam valor, mesmo quando custam mais que alternativas mínimas. Como Marco Aurélio nos ensinou através de liderança equilibrada, confine-se ao presente. Use análise estratégica para decisões importantes que impactam significativamente recursos e futuro, mas mantenha simplicidade e espontaneidade apropriadas para escolhas cotidianas menores. Quando você domina completamente a disciplina da decisão estratégica, algo poderoso acontece. Transforma de consumidor que reage impulsivamente a estímulos de marketing em investidor consciente que maximiza retorno sobre recursos limitados, criando liberdade financeira e satisfação duradoura através de escolhas estratégicas. Com a regra do manto púrpura de Marco Aurélio completamente integrada na sua mentalidade, você descobriu como enxergar através das ilusões sofisticadas do consumismo moderno que mantém milhões de pessoas presas em ciclos de trabalho e gastos que nunca resultam em satisfação duradoura. Agora você compra conscientemente baseado na essência real e funcionalidade genuína das coisas, não nas histórias emocionais fabricadas que te vendem sobre elas. Você se libertou da prisão psicológica de buscar felicidade, identidade e validação em vitrines e encontrou riqueza real, a liberdade mental de escolher baseado em sabedoria ao invés de impulso. A transformação que você experimentou vai muito além de economia de dinheiro ou redução de gastos impulsivos. É revolução completa na sua relação com materialismo, status social e definição de sucesso. Você desenvolveu imunidade psicológica contra a manipulação sofisticada, que anteriormente controlava suas decisões financeiras automaticamente.
você descobriu que aproximadamente 80% dos impulsos de compra eram baseados em emoções artificiais, narrativas de marketing e necessidades fabricadas, não em utilidade real ou melhoria genuína de qualidade de vida. Esta consciência liberou recursos financeiros e mentais significativos que agora podem ser direcionados para investimentos que realmente agregam valor duradouro. Mais importante, desenvolveu identidade baseada em caráter, competências, relacionamentos e contribuições reais, não em posses que podem ser perdidas, roubadas ou tornarem-se obsoletas. Esta identidade sólida elimina a necessidade de validação externa através de objetos, criando contentamento que independe de circunstâncias materiais. O novo código do consumidor consciente que você agora vive com clareza e determinação. Eu vejo objetos pela sua essência funcional, não pelo status social ou identidade que prometem. Quando considero comprar algo, pergunto: o que é isso despido de marketing e narrativa emocional? E compro função real, não história fabricada. Construo riqueza interna, caráter, sabedoria, relacionamentos, propósito, antes de buscar luxo externo. Invisto em desenvolvimento pessoal que gera satisfação duradoura, ao invés de objetos que oferecem prazer temporário. Compro para atender necessidade genuína, não para medicar vazio emocional. Distingo entre carência funcional real e desconforto psicológico que produtos nunca conseguem resolver adequadamente. Sou grato pelo que já tenho e redescubro valor em recursos existentes antes de desejar novidades. Pratico utilização consciente e apreciação ativa de investimentos já realizados, ao invés de buscar constantemente próxima aquisição. Minhas decisões de compra refletem análise estratégica de custo total, não impulso emocional. Considero tempo de trabalho, oportunidades perdidas e impacto sobre liberdade futura antes de comprometer recursos limitados. Sua primeira missão de libertação do consumismo começa imediatamente. Nas próximas 72 horas, toda vez que sentir vontade de comprar algo não essencial para necessidades básicas, aplique sistematicamente a pergunta do manto púrpura. O que é este objeto em sua essência mais básica? Completamente despido de marca, design sofisticado, marketing emocional e status social prometido. Reduza mentalmente o item à sua função mais fundamental e utilidade crua. Se ainda sentir desejo genuíno após essa redução à essência e se passou no teste da pausa dos 24 horas sem ser impulso emocional, considere compra consciente baseada em análise de custo total real. Se vontade desaparece quando narrativas artificiais são removidas, você acabou de economizar dinheiro e ganhou clareza valiosa sobre como o marketing estava manipulando suas decisões através de ilusões sofisticadas. Documente cada vitória desta aplicação prática. Anote quanto dinheiro economizou, que insights desenvolveu sobre seus padrões de consumo, como se sente tendo resistido à manipulação através de sabedoria ao invés de força de vontade. Comente abaixo: eu vejo a essência, não a ilusão. E declare publicamente que você se libertou da prisão do consumismo emocional que mantém milhões de pessoas trabalhando para financiar insatisfação permanente. Queremos ver sua proclamação de independência das vitrines, seu manifesto de liberdade das narrativas de marketing que anteriormente controlavam suas decisões financeiras, sua declaração de soberania mental sobre impulsos manufaturados artificialmente. Sua declaração inspirará outros que ainda estão presos no ciclo de trabalhar para comprar coisas que não precisam, para impressionar pessoas que não respeitam, usando dinheiro que não têm, buscando felicidade que nunca chega através de consumo. Durante próximos meses vivendo como consumidor consciente e liberto, você ocasionalmente enfrentará a tentação de reverter para velhos padrões quando marketing particularmente sofisticado ou pressão social intensa testarem sua nova mentalidade. Essas tentações são oportunidades de fortalecer maestria através de aplicação consciente da sabedoria de Marco Aurélio. Cada vez que escolher clareza sobre ilusão, função sobre status, necessidade real sobre desejo fabricado, estará provando que desenvolveu liberdade mental genuína. Lembre-se constantemente da verdade histórica que deveria inspirar cada decisão financeira.
Marco Aurélio tinha acesso literal a todos os luxos do Império Romano. Ouro, sedas, especiarias raras, entretenimentos extravagantes, palácios magníficos, mas escolhia conscientemente apenas o que realmente agregava valor à sua vida. Se o homem mais rico e poderoso do mundo conseguiu resistir às tentações do consumo desnecessário através de clareza filosófica, você consegue aplicar mesma sabedoria para tomar decisões financeiras que constroem riqueza real ao invés de drenar recursos para satisfazer necessidades artificiais. Sua conta bancária agradecerá. Sua paz mental se multiplicará. Sua liberdade se expandirá. E você descobrirá que verdadeira abundância não vem de ter tudo o que deseja, mas de não desejar nada além do que realmente precisa para viver com dignidade, propósito e contentamento genuíno. A verdadeira liberdade não é poder comprar tudo. É não precisar de nada além do essencial para ser completo.